Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Essa é a única igreja que neva no palco. Isso é milagre de Deus. Verificação da fé de muitos. Vocês estão vendo o sol enorme lá fora, mas aqui no palco está nevando. Que o Senhor nos ajude. Vamos abrir em 2 de Timóteo. Nós estamos estudando nas quartas-feiras pela manhã essa série, conhecendo toda a Bíblia, onde nós já passeamos pelo Antigo Testamento, Novo, e agora estamos chegando ao final das cartas paulinas. Dessa passagem que é conhecida como as cartas pastorais, são 3 cartas, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito. A gente iniciou na semana passada 2 de Timóteo com um panorama da carta, falamos um pouco sobre os versículos iniciais e hoje nós vamos dar continuidade. Na semana passada nós paramos no versículo de número 8 e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9. Antes da gente começar, vou só traçar de novo um pequeno retrospecto dessa carta para que a gente possa ter uma compreensão melhor daquilo que há de ser dito hoje. O título da mensagem de hoje é O Combate Final. E o título dessa mensagem é justamente em referência à vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse homem que havia perseguido a igreja, que havia se encontrado com Jesus Cristo a caminho de Damasco para perseguir a igreja. Aquele encontro transformou totalmente a vida do apóstolo. Ele se torna então um apóstolo. Ele prega durante cerca de quase 30 anos. Ele foi preso pela primeira vez em Jerusalém, fica 2 anos preso em Cesareia, mais 2 anos em Roma. Ele é solto, ele inicia, segundo alguns, a sua quarta e alguns dizem até quinta viagem missionária. Por volta do ano 64 depois de Cristo, há um incêndio em Roma, incêndio esse orquestrado pelo próprio imperador Nero. Nero então culpa os cristãos pelo incêndio e começa-se então uma intensa perseguição aos cristãos, e essa perseguição se inicia pelos seus líderes. Os 2 principais líderes da fé cristã até aquele momento eram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Os 2 são presos num período de tempo muito próximo e eles são martirizados. Vocês sabem que o apóstolo Pedro ele morre crucificado a pedido dele, de cabeça para baixo, segundo a tradição nos conta, e o apóstolo Paulo, em um período de tempo muito próximo, morre decapitado em Roma. Então essa carta aqui é escrita bem próximo ao martírio de Paulo. Paulo já sabia que ele não escaparia dessa prisão, como foi o caso da primeira, e que ele agora seria de fato martirizado. Paulo não está desesperado com essa situação, muito pelo contrário, ele está com o seu coração em paz, pois nos ditos dele mesmo, como nós vamos ver, ele combateu o bom combate e ele guardou a fé, e agora ele estava encerrando a sua carreira. Que o Senhor nos conceda essa tranquilidade no nosso momento de despedida dessa terra. O que nós muitas vezes percebemos é que as pessoas no momento da sua morte, ou na brevidade da sua morte, no se aproximar da sua morte, há um desesperar-se muito grande. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando algo diferente. Então essas palavras aqui são palavras de uma pessoa que está se despedindo deste mundo. E ele está escrevendo para a pessoa que neste mundo lhe era mais próxima, que era Timóteo, a qual ele chama de filho na fé. Paulo, ele pelo menos não é sabido que ele tivesse nenhum filho biológico. Mas Paulo tinha esse filho na fé, Timóteo, que era a pessoa mais próxima dele aqui na terra. E nós vamos ver como ele escreve essas palavras, dando conselhos primorosos para que Timóteo continuasse correndo a carreira, assim como Paulo havia feito anteriormente. É o mesmo caminho que Paulo percorreu e que agora estava encerrando, era o caminho que Timóteo deveria percorrer, é o caminho que eu e você devemos percorrer. Amém? Então esse é o pano de fundo da carta. Na semana passada nós paramos no versículo 8
e hoje nós vamos retomar a partir do versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 8 para que a gente faça uma conexão com o 9, para não ficar uma coisa solta, tá certo? Acompanhe comigo a leitura do versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Agora o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que não se envergonhasse. Muitas pessoas estavam agora se envergonhando de Paulo e se envergonhando do Evangelho. E vou explicar por quê. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão religiosa. Vocês sabem, isso está escrito no livro de Atos, que quando o apóstolo Paulo se dirigiu a Jerusalém para levar uma oferta em virtude de uma seca que havia atingido a região, o apóstolo Paulo ele entrou no templo para orar. E então os judeus aproveitaram aquela oportunidade para prender Paulo. Na verdade, a intenção dos judeus era matá-lo, mas eles só conseguiram prender Paulo, acusando Paulo de ter profanado o templo. A acusação nessa primeira prisão de Paulo foi uma acusação religiosa. Paulo havia sido acusado de trazer gregos, pessoas que não eram judeus, para dentro do templo. Isso não era permitido. Paulo não fez isso, mas eles acusaram Paulo disso. Então Paulo ele fica preso e ele vai então para Cesareia, porque os judeus haviam premeditado matar o apóstolo Paulo, e o sobrinho de Paulo havia ouvido isso. Então ele é conduzido a Cesareia, não porque ele era um preso perigoso, mas porque a sua vida estava em risco lá em Jerusalém. Ele fica lá em Cesareia, ele apresenta a sua defesa várias vezes, e ele teria a oportunidade de ser solto, porque não foi achada nenhuma acusação diante dele. Mas ele pediu o direito de ser julgado diante de César. Então ele é conduzido a Roma, e segundo os historiadores e a tradição, Paulo teria sido liberto dessa primeira prisão, que era uma prisão religiosa. Não foi encontrado em Paulo nenhum delito, ele não havia feito isso que os judeus o haviam acusado. Agora, essa segunda prisão de Paulo, por volta do ano 66 depois de Cristo, já é uma prisão de cunho civil. Paulo está sendo acusado de terrorista. Como eu disse a vocês, houve um incêndio em Roma por volta do ano 64, e nesse incêndio de Roma, 10 bairros ficaram completamente destruídos pelo fogo, e os únicos bairros que não haviam sido destruídos pelo fogo eram povoados essencialmente por cristãos. Então ficou muito fácil para Nero, que já não gostava dos cristãos, acusar os cristãos de terrorismo. Então os cristãos eles eram acusados de terem premeditado esse incêndio de Roma. Então eles eram acusados de terrorismo, e Paulo ele está sendo acusado de terrorismo. Ele está sendo acusado de, como líder cristão, ter premeditado esse incêndio. E agora as pessoas que se identificassem com Paulo estariam arriscadas de serem presas também, acusadas de terrorista. Então quer dizer que você é amigo de Paulo, o que liderou o incêndio de Roma? Então você deve ser um incendiário também, você vai ser preso, você vai ser morto igual a ele. Então isso fazia com que as pessoas agora ficassem com medo de se identificar com Paulo, com medo de se identificar com a causa cristã. Como eu disse, a primeira prisão ela foi mais tranquila, porque era uma prisão religiosa. E o Império Romano era um império muito grande, que dominava muitos países. Ele era, de certa forma, muito permissivo em relação à religiosidade dos países. Então ele autorizava cada país que ele dominava a adorar o seu Deus, não tinha problema nenhum. Mas essa segunda prisão, como eu disse a vocês, é uma prisão muito mais séria, porque Paulo está sendo acusado de revolta, de sedição, de se levantar contra o Império Romano e de premeditar um incêndio. Então muitos estavam se envergonhando, e a palavra se envergonhar aqui não está falando de timidez. A palavra se envergonhar aqui está falando de covardia, está falando de pessoas que se calam, de pessoas que começam agora a adorar a Deus em oculto, porque elas têm receio de se identificar e de serem de alguma forma perseguidos e punidos por conta dessa sua identidade cristã. Amém? Então essas palavras de Paulo são palavras fortes.
Ele está dizendo para Timóteo, que estava lá em Éfeso, Paulo está em Roma, Timóteo está em Éfeso, Roma fica na Europa, Éfeso era a capital da província da Ásia, e ele escreve essas palavras: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Eu sei que nós estamos sendo falsamente acusados de terrorista, mas não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe de ser cristão, não retroceda, e nem de mim. E Paulo está dizendo agora, e nem de mim, porque eu não tenho, você bem sabe que eu não tenho culpa nenhuma desse incêndio, eu não sou terrorista, muito pelo contrário, nunca agi violentamente contra ninguém, que sou prisioneiro do Senhor. Agora Paulo fala para Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, o Deus que controla todas as coisas está no controle dessa minha prisão. Não se desespere. Eu sou prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro no Senhor. Foi o Senhor que permitiu que eu fosse preso, e é o Senhor que está no controle da minha vida e estará no controle também da minha partida para o céu. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. E agora ele está dizendo que Timóteo deveria também suportar. Timóteo não deveria retroceder, mas Timóteo deveria também suportar aquilo que ele estava sofrendo. E ele diz que estava sofrendo pelo Evangelho. Ele estava sofrendo porque ele pregava o Evangelho. E ele diz que ele faz isso segundo o poder de Deus. Ele não está fazendo isso porque ele é o bambambam, porque ele é o poderoso, porque ele é o Paulo, o super Paulo. Ele diz: não, eu faço isso segundo o poder de Deus. E agora ele vai dizer o porquê. Porque Deus nos salvou. Então Deus nos salvou. Eu estou aqui preso, mas eu estou preso temporariamente nessa prisão, mas a minha alma jamais estará presa, porque ela é liberta em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou da prisão do pecado, de tal forma que agora nós somos livres nele. Mais adiante ele diz, ainda nesse versículo 9, e nos chamou a uma santa vocação. Ele nos chamou a um santo chamado. A palavra vocação aqui faz sentido ao chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para termos uma vida maravilhosa. É isso que ele diz aqui, com uma santa vocação. E ele vai dizer aqui: não em virtude de nossas obras. A nossa vocação, nosso chamado é santo, não é porque as nossas obras são santas, mas por causa da sua própria determinação e graça, porque ele determinou. Ele está querendo mostrar a Timóteo o controle de Deus. É muito fácil para a gente se desesperar quando aparentemente as coisas estão desabando. Então, o apóstolo Paulo era referencial na fé cristã. Através da vida dele, milagres extraordinários foram feitos em Éfeso, e agora Paulo está preso, e agora Paulo está preso como terrorista, e agora Paulo está condenado a morrer decapitado em Roma. Então, muito facilmente as pessoas tendem a retroceder nesse momento. A gente vai ver o caso, inclusive, da morte de Jesus. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a gente vai ver uma passagem que fala os discípulos a caminho de Emaús. 2 discípulos de Jesus, eles estavam indo embora de Jerusalém por um caminho chamado Caminho de Emaús. E então Jesus vai de encontro a esses discípulos e começa a questioná-los. Vocês estão tristes por quê? Por que vocês estão indo embora de Jerusalém? O que foi que aconteceu? E aqueles discípulos, então, eles falam para Jesus: a gente seguia Jesus, o Nazareno, a gente achava que ele era o Messias, mas acontece que crucificaram ele morreu, e a gente agora está meio que sem esperança, a gente está indo embora, vai voltar para casa. E Jesus, então, a partir do início dessa conversa, Jesus pega vários trechos do Antigo Testamento e começa a mostrar para aqueles discípulos que era necessário que o Messias morresse, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então é muito fácil quando a gente olha para pessoas que de repente têm uma liderança, que de repente exerceram algum tipo de ministério cheio de poder de Deus, esteja passando por algum momento adverso, aqueles que estavam seguindo o caminho juntamente com estes, é muito fácil que a gente queira retroceder, mas é importante que a gente olhe, o poder é de Deus. O mesmo poder que Deus derramou na vida do apóstolo Paulo, ele derrama na vida do pastor Ricardo. Sabe? É o mesmo poder. O mesmo poder que muitas mulheres receberam do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver, por exemplo, quem é que viu pela primeira vez Jesus ressurreto? Foram mulheres.
Mesmo Espírito Santo que moveu aquelas mulheres a no domingo de manhã irem lá ungir o corpo de Jesus que eles achavam que estava morto, é o mesmo poder que hoje em dia unge as mulheres que estão aqui a serem de fato servas do Senhor e servirem ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Então a gente precisa entender isso. Era isso que Timóteo precisava entender, que a igreja não ia morrer se o apóstolo Paulo morresse. A igreja iria continuar, porque é o Espírito Santo de Deus que derrama o seu poder sobre as pessoas da igreja para que elas exerçam o seu ministério conforme a vontade de Deus, que nos chamou, como disse Paulo, para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E ele diz: Timóteo, meu filho, você acha que você foi escolhido quando eu cheguei lá na sua cidade e evangelizei você? Você acha que eu fui escolhido quando Jesus me encontrou no caminho de Damasco? Não! Deus já havia determinado todas as coisas desde antes dos tempos eternos. Os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida desde antes de toda a eternidade. Então ele começa aqui no versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Mas porém o plano de Deus de salvar as pessoas através de Cristo é revelado somente na vinda de Cristo Jesus. Quando Cristo vem, então ele não somente revela, como ele coloca em prática o plano de salvação que Deus havia pré-ordenado desde antes da fundação do mundo. Então ele continua: ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Agora ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu não vou morrer, Timóteo, eu vou para o céu. Isso é completamente diferente. Então aqui Paulo está dizendo para aquele que sabia que o seu pai na fé estava à beira da morte, e ele diz: eu não vou morrer. Jesus Cristo veio ao mundo trazer a imortalidade. Então, como diz em João 5, nós que cremos em Cristo já passamos da morte para a vida eterna. Então, o cristão ele vai simplesmente ser transportado. No momento em que a gente fechar os nossos olhos aqui na terra, a gente vai abrir os nossos olhos aonde? No céu, instantaneamente. Fechou o olho, abriu o olho. Fechou o olho, terra, abriu o olho, céu. Fechou o olho, terra, abriu o olho, céu. Olha que maravilha. Então, não tem esse negócio de sono da alma. Não, é um transporte instantâneo. A imortalidade, a vida eterna começou aqui já. Você já tem a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Mas nós ainda não estamos vivendo de maneira plena essa vida por conta da corruptibilidade que nos cerca em virtude do pecado. Mas quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, o que é corruptível receberá então o que é incorruptível, e nós viveremos com o nosso Pai Deus no céu por toda a eternidade. Então ele diz: ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mas isso só acontece por meio do... Percebeu como é importante você pregar o Evangelho? Percebeu como é importante você falar a verdade para as pessoas? Não adianta dizer que determinada pessoa é boazinha e que ela vai para o céu, porque se ela não crê em Cristo, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não irá. E ele continua no versículo 11: deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E o apóstolo Paulo aqui identifica 3 chamados que ele, Paulo, recebeu diretamente do Senhor. Primeira coisa, e ele coloca aqui como mais importante inclusive até do que o de apóstolo: ele era pregador. Sabe, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, pregue a palavra, ele vai dizer mais adiante, quer seja oportuno, quer não. Paulo entendia, ele foi chamado como pregador. Ele chegava nos lugares, ele não perdia a oportunidade de abrir a sua boca e dividir o Evangelho com as pessoas. E ele se sentia devedor disso. Ele dizia a si mesmo que aquela verdade que havia sido dada a ele fazia com que ele fosse devedor de todo aquele que ainda não havia recebido aquela verdade.
E ele tinha uma vontade maluca de alcançar lugares que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Então ele diz: eu fui chamado como pregador, eu fui chamado como apóstolo. E a palavra apóstolo aqui se refere justamente àquele que é enviado por Cristo com uma missão específica. Paulo era um chamado apóstolo dos gentios. Os outros 12 apóstolos haviam recebido um chamado, mas Paulo recebeu um chamado particular de evangelizar prioritariamente os gentios. Ele é conhecido como apóstolo dos gentios e ele cumpre essa missão fielmente. E finalmente ele é mestre aqui na qualidade de professor. Ele não somente pregava o Evangelho, mas ele ensinava o caminho de Deus. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, na despedida do apóstolo Paulo de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele vai dizer: olha, durante 3 anos, noite e dia, eu não cansei de pregar todo o caminho de Deus. Preguei tudo para vocês, expliquei todos os dias, dava aulas para você todos os dias daquilo que era necessário para o cristão fazer, daquilo que era necessário o cristão deixar de fazer, aquilo que o cristão deveria saber. Eu durante 3 anos ensinei a vocês noite e dia. É isso que ele escreve lá em Atos, é isso que ele fala em Atos 20. Então ele continua, versículo 12: por essa causa também sofro. E Paulo está dizendo: eu estou sofrendo justamente por essa causa. Eu não estou sofrendo porque eu sou um malfeitor, porque eu sou um terrorista, porque eu deixei de pagar as minhas contas, porque eu matei alguém. Não, eu estou sofrendo por conta desse chamado de Deus. Então a gente tem que aprender algo, irmão. Se você for fiel ao chamado de Deus, você tem que se preparar para o sofrimento. Pessoas vão te perseguir, podem ser inclusive pessoas que lhe sejam próximas e caras. Esteja preparado para isso. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Paulo não se envergonhava. Paulo não se envergonhava de ser chamado de malfeitor, pois ele se identificava como Cristo. Segunda-feira à noite nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, lá no estudo bíblico de Ondina, e nós já estamos chegando à parte final. Estudamos nessa última terça-feira a morte de Cristo. Nosso Salvador foi condenado como malfeitor. Ele foi contado como malfeitor. Ele foi colocado no meio entre 2 ladrões e foi crucificado no meio deles como se ele fosse o pior. E aqui Paulo diz: eu não me envergonho de ser chamado de malfeitor, porque minha consciência está em paz no Senhor. Eu tenho feito tudo aquilo que o meu Deus tem assim me ordenado. E ele continua e diz: porque sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê, irmãos? Você tem um relacionamento com o seu Salvador, ou você simplesmente acha que Deus, de alguma forma, é Papai Noel e vai te ajudar naquele dia? Você tem um relacionamento diário com Deus? Quando você dobra os seus joelhos, é com Deus que você fala? Ou você criou alguma entidade, você criou algum subproduto da sua mente a qual você se comunica com Ele? Com quem você se relaciona quando você fecha os seus olhos e ora? É com Deus da Bíblia? Ou com algum falso Deus que você criou na sua mente? Porque se você não se relaciona com o Deus da Bíblia, independentemente de você achar que você se relaciona com o Deus da Bíblia, se você não o conhece, você não pode se relacionar com uma pessoa que você não conhece. É por isso que está escrito lá em Romanos que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão clamar aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui nós vamos aprender isso. Paulo sabia em quem ele cria. Paulo não acreditava por tabela. Não, eu acredito no Deus do meu irmão aqui. É como os exorcistas que diziam: olha, eu repreendo o demônio em nome do Deus de Paulo prega. Sabe? Eu acredito no Deus de Augusto. Eu acredito no Deus, sabe, Tiquinho. Eu acredito no Deus. Não, irmãos, você tem um relacionamento pessoal com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Eu não estou enganado. Eu não estou enganando. Eu não estou emocionalmente, sabe, tendo visões. Eu sei em quem eu tenho crido. E mais adiante ele fala: estou bem certo. Ele está dizendo: eu tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Que maravilha!
Paulo tinha um tesouro no céu. Paulo havia seguido a orientação de Cristo Jesus. Jesus havia ensinado aos seus discípulos: não ajuntei para vós outros tesouro na terra, porque traça e ferrugem corrói, ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vocês tesouro no céu. Paulo havia seguido à risca isso. Então, quando ele diz: Ele é poderoso para guardar o meu depósito, é isso, Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que eu fiz para Ele, em nome dEle, por Ele e através dEle aqui na terra. Ninguém vai poder roubar isso. Ninguém vai poder roubar as coisas que você fez para Deus. A Bíblia vai dizer que ainda um copo de água que você ofereça no nome de Jesus não vai ficar sem recompensa. Há um livro escrito no céu, aonde tudo que você fez e tudo que você não fez também está escrito lá. Imagine. Então nós precisamos nos atentar para isso. Precisamos ter essa mesma vida que Paulo teve, para que possamos também juntamente com ele dizer essas palavras ao nos despedir dessa terra. Meu depósito está no céu, meu depósito não está na terra. Eu não estou preocupado com os bens materiais que eu estou deixando. Eu estou alegre porque tudo aquilo que eu recebi aqui na terra eu usei para juntar tesouros no céu. O apóstolo Paulo em outra carta vai dizer: olhe, avise aos ricos do presente século que sejam ricos em boas obras. Use tudo que Deus te deu para juntar para você um tesouro no céu. E aqui ele diz: eu fiz isso, Timóteo, e eu espero que você também o faça. Versículo 14: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Por que Paulo está falando isso? Porque já existiam naquela época falsos apóstolos, falsos mestres. A gente vai observar que essa mesma expressão que Paulo usa, seguir o modelo, é uma expressão que Paulo usa em outra carta, a carta aos Filipenses. Vamos abrir lá rapidamente, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Porque, e o apóstolo Paulo vai desenvolver a ideia a partir de agora aqui na carta aos Filipenses, porque existiam pessoas que eram inimigos da cruz de Cristo. Eles se disfarçavam de que eram homens de Deus, mas na verdade o Deus deles era o próprio ventre. Eles só se preocupavam com as coisas terrenas. É por isso que o apóstolo vai dizer: Timóteo, cuidado com isso, Timóteo. Cuidado para que esse vírus não infecte você. Preste atenção, Timóteo, na fé, no amor de Cristo Jesus e principalmente no modelo da sã doutrina que você viu em mim. A gente tem vivido tempos onde é comum as pessoas dizerem na igreja: ó, irmão, não olhe para mim não, olhe para Cristo. Não é isso que o pastor Ricardo nos ensina, não é isso que eu vou lhe ensinar. Olhe para nós como nós estamos seguindo a Cristo. E se você achar alguma coisa na minha vida ou na vida do pastor Ricardo que não seja condizente com a doutrina que a gente prega, por favor, nos corrija. Porque o nosso objetivo é seguir a Cristo e estimular as pessoas a fazerem isso também, através principalmente de um bom testemunho. É muito comum a gente se esconder. Quem sou eu? Se esconder numa falsa humildade. Não olhe para mim não, eu sou um Zé Ninguém. Não, meu filho, você não é um Zé Ninguém não. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Sabe por que a gente gosta de se esconder nessa fantasia de Zé Ninguém? Porque isso tira qualquer responsabilidade nossa. A gente não gosta de responsabilidade. A gente não gosta de compromisso. A gente não gosta de compromisso com Deus. A gente não gosta de compromisso com a igreja. A gente não gosta de compromisso com o próximo. É por isso que tão poucas pessoas exercem qualquer tipo de ministério na igreja. Por quê? Porque não querem ter compromisso. Você tem que chegar na hora, quando você marca um compromisso. Você não pode adiar por qualquer motivo.
Você agora tem uma obrigação a ser realizada. E as pessoas gostam de se sentir, entre aspas, livres na igreja. Eu vou quando der, eu chego na hora que eu quiser, eu faço do jeito que eu bem entender, porque Deus me entende, o meu relacionamento é comigo e Deus. Se você pensa assim, você está no lugar errado. O seu relacionamento é com Deus, mas ele é exercido no meio dos seus irmãos. E você, para ser servo de Deus, tem que ser servo uns dos outros. E a gente observa isso aqui, como Paulo está admoestando Timóteo. Há uma doutrina a ser seguida, há uma doutrina a ser perpetuada. Eu estou indo embora, Timóteo. Agora é você que deve perpetuar essa doutrina. É você que deve continuar carregando essa chama do Evangelho, Timóteo. Você viu a doutrina que eu ensinei a você e que eu vivi. Agora você deve ensinar e viver dessa mesma forma. Versículo 14 agora. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quanto ao que lhe foi confiado. E aqui ele está falando não somente na doutrina, mas ele está falando no seu ministério. Todos nós temos algum ministério, irmãos. Todos nós devemos cada vez mais usar os dons que Deus nos agraciou para a glória dele. Eu não sei qual é o dom que você tem, mas eu sei que você tem algum tipo de talento e você deve usá-lo para a glória de Deus. E ele está dizendo agora a Timóteo aqui: olha, Timóteo, eu quero que você lembre-se do que foi confiado, que você guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. E ele vai sempre usando essa expressão por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, para que nós possamos entender que, independentemente de grandes feitos serem realizados através da nossa vida, a glória é sempre de Deus. Porque quando nós fazemos qualquer coisa de bom, nós fazemos por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos usando. A glória não é nossa, a glória é de Deus, quando Ele nos usa e quando Ele realiza os seus feitos através de nós. Versículo 15: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Olhe agora a vida do apóstolo Paulo. Ele havia sido abandonado, todos os da província da Ásia. Por que ele está falando isso? Porque onde é que Timóteo estava, irmãos? Na província da Ásia. Timóteo está recebendo essa carta muito provavelmente em Éfeso, aonde ele era o pastor, o bispo, o líder de lá de Éfeso. E ele está avisando Paulo: se lembra, os da província da Ásia que vieram aqui para Roma, todos saíram daqui, todos me abandonaram. Todo mundo que estava em Roma com Paulo abandonou Paulo. Porque, como eu disse a vocês, Paulo está sendo acusado de terrorismo. E todos aqueles que de alguma forma se identificassem com Paulo estavam correndo o risco de terem o mesmo fim que ele. E ele avisa aqui: olha, algumas pessoas vão aparecer por aí, cuidado com o que eles dizem, porque eles me abandonaram. Eles não foram para aí a meu mando, porque é muito comum, ainda hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente usa, uma pessoa pode chegar, por exemplo, na padaria que fica próximo à casa da irmã Renilda e dizer o seguinte: oi, tudo bem, se lembra da irmã Renilda que compra pão aqui todo dia? Lembro, uma pessoa gente fina, correta. Pois ela me mandou eu pegar aqui 200 pães, ela disse que mais tarde ela vem aqui e ela vai pagar. Aí a pessoa olha lá e diz: foi mesmo, irmã? Foi, rapaz, aquela baixinha assim, esposa de rock, que tem um cachorrinho, quer cachorrinho não, mas cachorrão, né? E aí você: não, então essa tá bom, então tome aqui 200 pães. Aí a irmã Renilda chega lá de tarde para poder comprar os pães dela e diz: mas eu já dei 200 pães aqui que você mandou. Eu não mandei nada. Então Paulo está avisando aqui a Timóteo, que era líder em uma igreja na Ásia: cuidado, que todos que eram da província da Ásia, que estavam me seguindo, que estavam junto comigo na missão, me abandonaram. Quando eles viram a perseguição se intensificar, eles fizeram, no bom português, eles abriram o gás. Eles abandonaram o barco. E Paulo está avisando a Timóteo, sabe? Às vezes muitas pessoas chegam aqui, de outras igrejas, e acham: não, eu sou crente, sabe, tá. Graças a Deus a gente não
não estamos entregues a determinadas manifestações que não são espirituais, mas que querem aparentar uma espiritualidade. Chega aqui, já chegaram pessoas aqui dizendo que são espirituais, que são isso, que são aquilo, que fazem, acontece. Depois, quando você vai conhecer o passado dessa pessoa, você até se assusta. Essa pessoa já esteve em várias igrejas, já deu golpe em várias igrejas e veio para cá com o objetivo de dar o golpe também. Sabe? Então Paulo está evitando isso. Paulo está dizendo, olha, cuidado com aquelas pessoas que saíram em missão comigo, porque os que eram da província da Ásia, todos me abandonaram. Eu não sei se eles de repente vão se arrepender, vão se voltar a Cristo e ser salvos, mas eles me abandonaram, e cuidado com isso. É isso que ele está dizendo aqui. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. De alguma forma esses homens exerceram algum tipo de liderança, porque o nome deles aqui é pronunciado. Então ele está pronunciando o nome dessas pessoas, porque talvez essas pessoas exercessem algum tipo de liderança no meio dos outros. Ele diz, inclusive esses dois aqui, ó, se eles chegarem aí com a carta, sabe, dizendo, olha, Paulo que me mandou você me dar 5 mil reais para eu fazer a obra, né? Foi Paulo que me mandou, pô. Eu não estava com Paulo? Estava com Paulo, ele me mandou. Ele disse que a senhora de azul ia me dar um cheque de 5 mil reais hoje para eu fazer a obra de Deus, né? E aí, Paulo já deixa avisado, olha, se Fígelo e Hermógenes chegarem aí, eles não têm nada a ver comigo, eles me abandonaram. E às vezes a gente fica cheio de dedo para falar nome de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Aqui mesmo eu já tive várias experiências dolorosas. Recentemente uma pessoa que esteve comigo aqui, até inclusive ajudando muito, ficou extremamente chateada porque eu repreendi ele no culto. E aí nunca mais veio para a igreja. E eu não sei se ele vai voltar, né? Eu espero que ele volte arrependido. Porque se ele fizer coisa errada, eu vou repreender. E se Deus me direcionar, repreendo no culto na frente de todo mundo. Então, às vezes a gente acha isso. Não, a gente tem que ter, sabe? Não pode não, cuidado. Vai ofender a pessoa. Irmãos, o que está em jogo aqui é algo muito mais sério. É salvação e condenação de almas. Essa pessoa que eu repreendi no culto, na frente de todo mundo, era uma pessoa que já tinha feito esse erro várias vezes e que já tinha sido avisada várias vezes, de maneira individual, na frente de outras pessoas, e que insistia em fazer a mesma coisa, e a gente repreendeu essa pessoa. E aqui Paulo está usando isso. Paulo está dizendo, ó, cuidado com o Fígelo e cuidado com esse homem aqui, Hermógenes. Eles podem chegar aí dizendo que estão identificados comigo, quando na verdade eles me abandonaram, juntamente com todos da província da Ásia. Todo mundo que era da província da Ásia, que estava me ajudando de alguma forma no ministério, quando eles viram que a minha prisão foi algo muito sério e que eu estava perto de ser condenado como malfeitor, eles me abandonaram e foram embora. Mas Paulo vai fazer um contraponto, irmãos, é isso que é maravilhoso. À medida que a gente se decepciona com algumas pessoas, Deus nos presenteia com outras. Esse ano de 2017 está terminando. E eu, na qualidade de pastor da igreja, juntamente com o pastor Ricardo, eu tive muitas decepções nesse ano de 2017. Muitas pessoas que eu achava que iam se firmar nesse ano, e eles não somente retrocederam, como alguns inclusive abandonaram a igreja e abandonaram a fé, outros, e muitos que a gente achou que iam se aquecer, que iam nesse ano de 2017 dar muitos frutos, se esfriaram e viveram o ano de 2017 completamente entregue à mornidão espiritual. Muitos me decepcionaram na qualidade de pastor esse ano aqui. Alguns estão até aqui agora. Mas no ano de 2017 também, muitos nos alegraram. Pessoas que de repente a gente não tinha expectativa nenhuma. E de repente a gente viu aquela pessoa ficando firme no Senhor e dando fruto. E você diz, rapaz, vai nessa tua força. E você fica alegre com aquilo. E você, sabe, se regozija com aquilo, parecendo que sabe, é como quando você vê um filho seu dançando na festinha de fim de ano. E ele acerta os passos todinho. Eu tenho duas filhas, duas princesas, por isso que eu estou usando essa analogia. Então elas ficam vários meses lá em casa ensaiando, fazendo os passozinhos lá, né? E aí quando você vê no palco, tudo certinho, tudo bonitinho, ele fica cheio de orgulho. Aí vem talvez a professora, nossa, ela dançou tão bonita, eu gostei, ela dançou tão bonita, foi linda, né? Você filmou, tirou foto. Então a gente espera isso. Esse ano de 2018 vai iniciar, eu
tenho no meu coração, sabe, esse desejo de que muitos de nós aqui possamos dar frutos, possamos, sabe, impactar o mundo com o Evangelho que nós cremos e com o Espírito Santo que habita em nós. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, não falta poder de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, é a carne que está atrapalhando, a carne é fraca. Você tem poder suficiente para pregar, para fazer coisas como o apóstolo Paulo fez. A grande questão é que talvez a sua carne não esteja deixando. Mesmo o conselho que Jesus dá àqueles apóstolos vale para nós hoje. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos sujeitar a nossa carne para que o Espírito de Deus se manifeste de forma cada vez mais poderosa através das nossas vidas. Irmãos, eu estou falando para mim, eu preciso muito disso. Mas como eu disse a vocês, ao passo que os da província da Ásia, em especial Fígelo e Hermógenes, haviam decepcionado bastante o apóstolo Paulo, havia um homem, olha, no universo de um monte que decepcionou Paulo, tinha um que tinha dado alegria a Paulo. Olha que rapaz, a matemática da Bíblia é um negócio para crente, viu? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A gente vê uma galera abandonando o barco, e quem é que está lá firme? Aí ele vai dizer aqui, ó: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Enquanto estava todo mundo abandonando o barco, o Onesífero ficou firme. Lá no céu eu quero conhecer seu Onesífero. Rapaz, Onesífero, eu ouvi falar muito de você. Você é crente, rapaz, né? Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Imagine, Paulo está preso como terrorista, mas Onesífero não tem medo. Onesífero estava indo visitar Paulo na cadeia e estava dizendo lá: Paulo, estou aqui contigo, Paulo, que você precisar, estamos juntos. Todo da província da Ásia te abandonou, Paulo, mas eu estou aqui, não dizer bem baianês, Paulo, estou colado com você. Então Onesífero estava lá junto com ele. Isso estava alegrando o coração de Paulo. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, várias vezes ele reanimou o meu coração. Paulo estava meio que mochoxo, meio entristecidozinho. E aí vem Onesífero e diz: bora lá, Paulo. Onesífero, eu acho que é um parente ancestral de Quinho. Ele chegava lá no meio da prisão de Paulo: bora lá, Paulo, bora lá, vamos levantar esse astral aqui, Paulo, vamos glorificar Deus, joga um lá menor aí, vamos cantar um louvor aí, vamos lá, né? Então Onesífero, ele diz aqui, ó, várias vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ele não, essa palavra envergonhar, ela está muito associada, como eu disse a vocês, com o fato de você se acovardar, de você ficar com medo. Envergonhar aqui fala de ficar com medo, diz, ele não ficou com medo pelo fato de eu estar preso e ele poder ser perseguido. Ele confiou em Deus e isso foi de grande valia para mim. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Imagine, Paulo estava preso em Roma como terrorista, centenas de cristãos, talvez milhares de cristãos estivessem presos também, mas Onesífero saía catando. Cadê? Paulo está onde? Onde é que Paulo está? Paulo está em que cadeia? Paulo está ali, Paulo está ali. Eles saíram procurando onde é que Paulo estava preso e só descansou quando ele encontrou Paulo. Isso é crente, irmão. É por isso que a gente fica alegre. Um monte de gente pode decepcionar a gente na qualidade de falsos crentes ou de terem comportamentos reprováveis, mas quando a gente vê um crente, rapaz, só precisa de um crente para a gente se animar. De ver uma pessoa levando a sério o estudo bíblico, levando a sério, sabe, a igreja, se comprometendo com as coisas de Deus, basta uma pessoa, a gente já fica, rapaz, está valendo a pena. E Paulo está nessa alegria aqui, e ele faz questão de dividir isso com Timóteo. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor naquele dia que encontre misericórdia da parte do Senhor. Ele está dizendo, eu oro para que ele vá para o céu juntamente comigo. É isso que Paulo está dizendo aí. Eu quero me encontrar com Onesífero no céu. Oh Deus, não deixa Onesífero retroceder. Ele me deu tanta alegria, Senhor, quando eu estava aqui preso. Porque Paulo tinha esse receio. Paulo já tinha visto algo que eu e você, com certeza, se você tem algum tempo de crente, você já viu. Cristãos que ficaram firmes e depois retrocederam. Tem pessoas que você olha na rua e que você vê assim, fazendo coisas assim abomináveis, e aí de repente aquela pessoa diz, eu já fui pastor. Não é nem para dizer que já foi crente, já foi pastor.
Ah não, eu já fui de grupo de louvor. E você vê essas pessoas fazendo determinadas coisas, você fala, rapaz, como assim? Você teve algum acesso ao Evangelho? E pior, você vê essas pessoas muitas vezes tiveram acesso ao verdadeiro Evangelho. E estão fazendo coisas assim que até é vergonhosa mencionar. Por isso que Paulo orava por Onesíforo. Porque Paulo sabia que embora Onesíforo estivesse dando esse testemunho tão maravilhoso, ele corria a qualquer momento o risco de retroceder. Então a gente está orando para aqueles que estão firmes, que fiquem mais firmes ainda. Eu sempre faço uma oração todos os dias. Eu sempre coloco isso muitas vezes nas mensagens no WhatsApp, no Facebook. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim do seu santo e reto caminho. Esse é um desejo que eu tenho e que eu manifesto ele todos os dias. Não é uma frase decorada e repetida, mas é um desejo verdadeiro no meu interior. Porque eu sei que aquele que hoje está firme, amanhã pode não estar. Aquele que hoje está aqui de repente, naquela maior alegria, a gente não sabe. Porque a gente não está no interior de ninguém. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o desejo que a gente tem que ter, que os que estão firmes, firme-se mais ainda. E que eles tenham essa firmeza no Senhor até o final da sua jornada. Esse é o desejo de Paulo para Onesíforo. Paulo não está dizendo, olha, eu desejo que Onesíforo receba muito dinheiro nesse ano de 2018. Olha, eu desejo que Onesíforo tenha saúde nesse ano de 2018. Eu desejo que Onesíforo tenha sucesso. Não, Paulo está dizendo, o que eu quero que Onesíforo é que vá para o céu juntamente comigo. É isso que ele está dizendo quando ele fala misericórdia da parte do Senhor. Ele está falando de salvação. Eu queria muito que Onesíforo fosse salvo. Tudo que ele tem feito por mim, por amor ao Evangelho. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E agora Paulo lembra que Onesíforo não somente foi fiel a ele e ao Evangelho, agora quando Paulo estava em Roma preso, mas desde quando Paulo estava em Éfeso, o Onesíforo estava junto com Paulo, ajudando Paulo em tudo aquilo que era necessário. Que maravilha! Quando você encontra pessoas assim, que estão dispostos a ajudar em tudo. Sabe, o que está precisando? Está precisando disso? Vamos lá, vamos junto. Está precisando o quê? Limpar banheiro? Vamos limpar banheiro. Está precisando o quê? Está precisando trocar telhado? Vamos trocar telhado. Está precisando do quê? Está precisando de neve, algum limpador de neve aqui. Vamos limpar neve, né? Então, pessoas que estavam lá do lado, para o que precisasse. O que precisar, estou aqui. Então, esse é o Onesíforo. E ele faz questão de nominar essa pessoa, no sentido de que, embora muitos estejam dando um testemunho ruim, mas o Senhor terá sempre reservado para si os 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Que você e eu jamais sejamos atacados pela síndrome de Elias. Eu já peguei essa virose algumas vezes. Sabe como é a síndrome de Elias? É quando você vai para a caverna e você diz assim, não tem mais nenhum crente no mundo, o único crente do mundo sou eu. Ah, vou ficar aqui na caverna vendo pregação pelo YouTube. Essa é a síndrome de Elias versão século 21. Mas o Senhor vai lá e diz, sai dessa caverna, porque eu não mandei você ficar na caverna. Eu disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinando as pessoas o caminho que deve andar. Mas Senhor, eu estou sozinho, você não está nada de sozinho. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então aqui, essa alegria que Paulo quer dividir com Timóteo, mesmo diante de um momento de tristeza, ele divide essa alegria. Onesíforo, homem de Deus. Se Onesíforo aparecer aí, meu filho, homem de Deus, ajude ele, que ele é gente boa. Versículo 1 agora do capítulo 2, continuando a nossa explanação, até porque hoje vai ser a última quarta-feira do ano, então ele diz que é dobrado. O pastor Ricardo está ali porque vai emendar. A gente só vai sair daqui às 9 da noite, que a gente vai emendar com o culto da noite. A irmã, inclusive, já trouxe carregador ali preparado, está com 2 celulares, porque vai emendar já. Eu vou intercalando, eu prego 1 hora, o pastor Ricardo 1 hora, eu 1 hora, o pastor Ricardo 1 hora, e a gente vai fazer isso até de noite. Amém? Amém. Eu não sei se você sabe, o irmão João já trancou a porta, ninguém vai poder fugir. E daqui a pouco as janelas vão ser trancadas. Amém? Eita, que eu vi gente se desesperando. Mas vai ter comida? Olha para isso, vai estar pensando em comida. Tem o alimento do céu aqui, rapaz. Capítulo 2, estou brincando, daqui a pouco a gente conclui.
Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo traçou esse cenário. Paulo usa esse capítulo 1 para traçar uma espécie de panorama do que está acontecendo com ele para Timóteo. Ó Timóteo, o negócio aqui está complicado, vários me abandonaram, Onesífero, porém, está aqui me dando todo o apoio. E ele traça esse panorama. Agora no capítulo 2 ele começa a dar conselhos específicos de um pai que está se despedindo do seu filho. E ele dá esse primeiro conselho, portanto, fazendo essa conexão com tudo aquilo que havia sido dito anteriormente. Ele diz, portanto, você, um direcionamento específico para você e para mim. Então quando você lê 2 de Timóteo, você tira o nome Timóteo e coloca o seu nome. Paulo está falando com você. Nós todos, de alguma forma, somos filhos espirituais de Paulo, porque fomos alcançados por Deus na vida dele. As cartas que ele escreveu, a vida dele, de alguma forma, impactou a você e a mim. E então, quando nós lermos essas cartas aqui, devemos direcioná-las para nós. Esses conselhos devem ser recebidos de maneira pessoal na nossa vida. E não de forma geral, mas de forma pessoal. É como se Paulo estivesse falando no seu pé do ouvido. É como se ele estivesse escrevendo essa carta para você. Então ele diz aqui de forma pessoal, portanto você, cada um de nós aqui de forma individual, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O cristão é fraco, então ele precisa fortalecer. Sabe como é que você sabe um cristão? Um cristão é muito parecido com o celular. Você bota o celular no carregador e daqui a pouco aparece uma mensagenzinha, 100% carregado. E aí você vai para cima e para baixo, você fez as ligações, eu não sei se você é ligador, recebedor, né? Não sei os seus créditos, eu não sei se você, mas você usou o celular. Não sei se lhe ligaram ou se você ligou, porque tem também a ligação a quebrar. Você sabe qual é essa ligação, né? É quando você liga, né, para outra pessoa pagar. Então algumas pessoas chamam de ligação a cobrar, outros de ligação a quebrar, né? Mas você está usando o seu celular. Às vezes você usou o seu celular para ler a Bíblia, né? Algumas pessoas usam para joguinhos. Você usou o seu celular e de repente de noite você chega em casa e você quer usar o celular e está lá o quê? Bateria na reserva, já está começando a acender. Rapaz, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou botar no carregador de novo. Então nós, na qualidade de cristãos, precisamos estar buscando nos fortalecer no Senhor de forma diária. Muitas pessoas, não, eu vou para um retiro espiritual que eu vou me fortalecer para o ano inteiro. Ô, meu filho, não existe isso. Você pode ir até para um retiro espiritual, mas fique lá o ano inteiro, né? Por quê? Porque o se fortalecer no Senhor é algo diário. É como o maná. O maná só durava 24 horas. Se você colhesse muito maná para guardar de um dia para o outro, o que é que ele ficava? Ele ficava podre, ele não podia ser ingerido. Então assim é a nossa busca espiritual. Por mais que você busque hoje intensamente, foi o caso do irmão João. O irmão João acordou hoje por volta de 4 horas da manhã, e aí ele orou até 5h30, 5h30 ele pegou a Bíblia, por isso que ele chegou um pouquinho atrasado, porque ele estava terminando de ler o livro de Isaías. Às vezes ele leu o livro de Isaías todo hoje, né? Hoje foi uma leitura fraca, ele só leu Isaías, né? 66 capítulos. E aí ele chegou, mas ele tinha acabado de ler Isaías, né? Então, irmãos, por mais que você busque a Deus, em determinados dias você busque mais, no outro dia você vai ter que buscar de novo. Às vezes a gente pensa assim, não, eu busquei muito hoje, então eu agora estou aliviado até o ano que vem. Não, eu acho que eu vou buscar muito nessa quarta, porque o Réveillon para mim começa na quinta. Na quinta-feira começa aí o negócio da virada, né? Aí eu vou buscar, na quarta eu vou buscar para poder na quinta-feira, sexta, sábado, domingo eu estou garantido. Só vou buscar Deus agora na segunda. Aqui ele diz, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A gente precisa fazer isso todo dia. Todo dia a gente tem que se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Sabe? Essa graça que nos está disponível. E as palavras, olha o que ele vai dizer. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis. Paulo agora vai passar a Timóteo uma receita. A receita da perpetuidade da igreja. Da igreja nunca acabar. Qual é? Homens fiéis passando o verdadeiro evangelho para outros homens fiéis.
É assim que a igreja se mantém. É assim que a igreja ela persevera. A igreja não persevera baseada em emocionalismo barato. A igreja não persevera de acordo com produções de eventos. A igreja persevera nessa labuta diária de homens fiéis passando a verdade para outros homens fiéis, que passarão para outros homens fiéis, e de geração em geração a verdade vai ser passada. Então Paulo havia passado a Timóteo, agora chegou a época de Timóteo passar para outros homens fiéis. Perceba, irmãos, nós não discipulamos incrédulos, nós discipulamos crentes. Os incrédulos, o que é que a gente faz? A gente evangeliza, a gente prega o evangelho. E se você precisar pregar para o incrédulo 3.000 vezes que ele tem que nascer de novo, faça isso. Você vai evangelizar uma pessoa hoje, João 3. Daqui a uma semana, João 3. Você passa o ano inteiro, João 3, João 3, João 3, João 3. 5 anos, João 3, João 3, João 3. Até a pessoa dizer, agora eu entendi que Cristo é na minha vida. Pronto, agora você pode discipular essa pessoa porque ela já nasceu de novo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente quer discipular pessoas que sequer tiveram uma experiência de conversão. E Paulo diz aqui, o que você vai fazer? Você vai confiar a homens fiéis. Você não vai confiar a verdade que eu te dei a qualquer pessoa. Você não vai dar pérolas aos porcos e você não vai dar as coisas santas aos cães. Você vai procurar homens fiéis. E você vai passar da mesma maneira que eu passei para vocês, sem nenhuma alteração, Timóteo, você vai passar para essas pessoas. Então aquilo que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Então você não vai ensinar pessoas que querem de repente guardar esse ensino só para si. Você vai ensinar pessoas que estejam dispostas a dividir esse ensino com outros. Percebeu? Você não vai de repente trazer esse conhecimento simplesmente para trazer vaidade e soberba àquela pessoa que recebe. Não, se essa pessoa não tem a vontade de dividir esse conhecimento para outras pessoas, então a gente não vai perder tempo passando esse conhecimento para ela. Então Paulo mostra aqui que na igreja as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Existe uma forma de se fazer certo e existe uma forma de se fazer errado, e a gente tem que estar atento. Porque não basta simplesmente fazer a coisa certa, mas a gente tem que fazer a coisa certa da forma certa. Amém? Versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. A partir de agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai começar a usar figuras de linguagem. Ele vai começar a usar exemplos. E mais adiante ele vai dizer que o Senhor conceda sabedoria a você para entender o que eu estou falando. É como se ele estivesse falando com Timóteo em códigos. É como se ele estivesse falando com Timóteo em uma linguagem que Timóteo compreenderia. E a nossa esperança aqui é que nós, como Timóteo, possamos compreender também. A prova do que eu estou dizendo é que ele vai dizer, no versículo 7, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Então, aqui dos versículos 3 até o versículo 6, Paulo vai usar algumas figuras de linguagem, aonde através dessas figuras de linguagem, Paulo quer trazer um conhecimento profundo a Timóteo. Por isso que a gente vai ter muita paciência e para a gente tentar absorver o que ele está dizendo aqui. Que o mesmo Espírito que encheu Timóteo para compreender essas palavras quando ele recebeu essa carta, seja o mesmo Espírito Santo que nos enche de sabedoria para compreender o que ele está falando aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo usa uma figura. Qual é a figura que Paulo usa? A figura do soldado. Paulo diz que todo cristão deve ser um soldado. E que soldado é esse que Paulo se refere? O soldado romano. Era um soldado que Paulo, que já havia sido preso várias vezes, estava bastante familiarizado com isso. Paulo entendia o que era um soldado romano. Um soldado romano era um homem treinado para o combate. Nessa época de Paulo, Roma era a maior força militar do mundo.
Os soldados romanos eram temidos no mundo inteiro, porque eles eram treinados para batalhas. Eles se vestiam de maneira diferente dos demais. Então a gente vai perceber que os soldados, e eles tinham uma estratégia de guerra diferente dos outros povos. Por isso que Roma, nessa altura aqui que Paulo escreve essa carta, Roma dominava todo mundo conhecido da sua época. Não existia território que Roma chegasse que ela não dominava. Por quê? Por conta dos seus soldados, por conta da sua força militar. Os soldados romanos eram pessoas obedientes, os soldados romanos eram homens treinados, os soldados romanos eram homens valentes. Então Paulo usa esse exemplo do soldado romano para falar com Timóteo, que era um jovem que muitas vezes era acometido de timidez. E Paulo diz para ele: olha, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Você é um soldado de Cristo Jesus. E como soldado você tem que suportar os sofrimentos da batalha. Então imagine os soldados romanos numa intensa batalha, naquela batalha sangrenta. As batalhas antigamente não tinha arma de fogo, não tinha negócio de metralhadora, era tudo na espada, na flecha. E de repente você está combatendo aqui, quando você olha para o lado, você vê um irmão que perdeu a perna, meu filho, a perna dele está lá do lado de lá. E daqui a pouco você já olha para um combatente que estava ali e acabou de morrer, e você olha para o lado e uma pessoa foi flechada, e você está aqui com o seu escudo, e você está na batalha, e ele está dizendo isso: não fuja, suporte. As batalhas antigas, irmãos, eram extremamente sangrentas. Eu não sei se vocês já viram um filme épico. Existe um filme chamado O Gladiador, né? Um filme famoso que ganhou vários Oscars. Esse filme começa justamente com uma batalha da época do Império Romano. Como as batalhas eram sangrentas, como as batalhas eram intensas. Muitos de nós só vê aquilo dali, a gente já fica meio, né? Imagina a gente viver aquilo dali. E Paulo está dizendo: olha, o negócio vai se intensificar. Não fuja, sofra comigo. Sofra comigo como um bom soldado de Cristo. O que é que um bom soldado de Cristo faz? Ele persevera, ele não retrocede. É como Davi vai dizer no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam. Então a primeira coisa que Timóteo ouve de Paulo aqui, nessa mensagem entre aspas codificada, é: você não pode pensar em retroceder. Você já viu aqui, ó, muitos me abandonaram, mas Onesífero está firme. Você já viu, Paulo já tinha escrito na primeira carta que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo está aqui dizendo para eles: suporta comigo os sofrimentos, não retroceda, meu filho, continua combatendo o bom combate. Eu sei que vão ter dias em que você vai pensar em retroceder, vão ter dias em que você vai pensar em tirar umas férias do combate. Não, crente, não tira férias. Suporta comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. É a primeira coisa que Paulo fala aqui nesse trecho. Segundo lugar, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Paulo está dizendo: cuidado, você é um soldado do reino do céu. Cuidado para não se envolver com o reino da terra demais. A gente vai ver o próprio apóstolo Pedro emprestando a boca para Satanás, quando seu coração foi vencido pelo desejo de coisas terríveis. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas está preocupado com as ambições humanas, como diz a tradução King James. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Se nós somos um soldado de Cristo, se nós estamos lutando pelo exército celestial, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não viver como amante do mundo. O grande problema, essa frase, se eu não me engano, é do pastor Josemar Bessa. O grande problema, irmãos, não é o mundo odiar os crentes, mas é os crentes amarem o mundo. É uma loucura isso. A gente vai ver um monte de crente que, quando você senta para conversar com o crente, ele deseja as mesmas coisas que o mundo deseja. Você pergunta para uma pessoa aqui, se eu fosse fazer um questionário aqui: o que você deseja para 2018? Eu desejo paz, alegria, ou queria tanto uma casa própria.
Eu queria tanto um emprego bom assim, que desse para eu pagar minhas contas direitinho. Eu queria que meu filho passasse de ano. Jambo, passa de ano, Jambo, né? Queria, que meu filho que está na faculdade, ele conseguisse se formar. Eu queria que, quem sabe, eu recebesse um aumento, sabe? Você é crente? Sou crente. E aí? Qual o problema? Eu queria tanto que o Bahia fosse campeão brasileiro. Eu queria que o Vitória fosse, campeão brasileiro. Não, Bahia vai ser campeão da Sul-Americana, aleluia. Né? E o Vitória vai ser campeão brasileiro, amém, varão? Né? Então você vai conversar com o crente ama o mundo. Olha que coisa maluca. Então a grande loucura, irmãos, não é o mundo nos odiar, porque a Bíblia diz que isso aconteceria, mas a grande loucura é o crente amar o mundo e desejar as mesmas coisas que o mundo deseja. E agora Paulo diz para Timóteo: tome muito cuidado com isso, meu filho, porque isso é carne. E ele diz aqui, nenhum soldado se deixa envolver com negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você imagina, por exemplo, um camarada está lá na batalha, a batalha está intensa, e ele diz assim, vira para o outro combatente: aqui um soldado, a gente aqui é do exército, a gente está todo mundo combatendo aqui, pega a espada, irmão, pega a espada, a gente está combatendo. E de repente eu viro para ali e diz: Aline, minha irmã, quanto é que está o quilo do arroz lá em Salvador? E aí depois eu viro para o outro e diz assim: minha irmã Maria, e o gás subiu, não foi? Eu soube que o gás está para subir, né? E como é que vai ser esse negócio? Rapaz, será que Temer ganha? Será que não ganha? E há um combate aqui. Não, irmão, não é assim. Às vezes a gente está lutando o combate como se não fosse combate. A gente está se sentindo como, por exemplo, aqui hoje pela manhã eu estava orando e tinha alguns irmãos que estavam conversando tão alto que atrapalharam a oração. Eles não somente não estavam orando, como estavam atrapalhando os que queriam orar. Então a gente observa muitas vezes isso, que a gente não entende o que está acontecendo aqui. Irmãos, o mundo para a gente é um campo de batalha, a gente tem que levar isso a sério. É sério o que a gente está fazendo aqui. Você quer conversar? Vá para casa. Aqui é lugar de orar. Aqui é lugar de buscar aprender a Deus. Aqui é lugar de você tratar as pessoas com o amor de Cristo e estimular as pessoas ao amor e às boas obras. Nós estamos em uma guerra, em um combate. É por isso que a gente precisa tratar isso com toda seriedade. É por isso que tem alguns momentos que a gente não vai passar a mão na cabeça da pessoa. A gente vai disciplinar em amor. Porque nós estamos em combate. E a gente não pode ficar se preocupando com as coisas do mundo, quando as coisas que são espirituais, elas são muito mais sérias. Mais importante do que o dinheiro que você tem na carteira ou não tem hoje, é você estar salvo. Mais importante do que a roupa que você está vestido, é você estar vestido com a justiça de Cristo. É isso que a igreja tem que se preocupar. Com a salvação. Fé, amor, benignidade, longanimidade, alegria, tudo aquilo que é o fruto do Espírito. A igreja tem que buscar as coisas que são lá do alto. Em Colossenses nos é ensinado: se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, você é um soldado? É um soldado. Então cuidado com preocupações exageradas em relação às coisas terrenas. A gente já vai ver que Timóteo, como eu e você, era facilmente levado a se preocupar com coisas desse mundo. Como é que você sabe disso? Você já estudou 1 de Timóteo comigo. Antes da gente estudar esse 2 Timóteo, a gente estudou 1 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo o quê? Se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Às vezes a gente está achando: oh meu Deus, mas eu não tenho um sapato igual o da irmã Aline. Esse sapato é tão bonito, ele é um negócio de box-side assim, que tem um cadastro, que coisa bonita. Eu queria um relógio igual do seu Edson. Seu Edson, meu irmão, levanta aí esse braço. Olha para isso, é verde limão, que coisa bonita. Não, eu queria um negócio desse. Então, não, irmãos, a gente tem que se ocupar com as coisas espirituais. Se ocupar cada vez mais com elas. Por isso ele diz: cuidado para você não estar se preocupando demais com as coisas do mundo e deixando de lado as coisas de Deus. Lá Jesus vai dizer isso para a gente em aonde? Em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, irmãos. Busque a justiça de Deus. É isso que ele está dizendo. Você não pode ficar se envolvendo com assuntos da vida civil, porque desse jeito você não vai agradar o general que te chamou para a batalha.
Você precisa se envolver na guerra, ser um bom soldado, para que o general se agrade de você. Agora ele vai dizer no versículo 5, ele muda de assunto e ele vai usar agora uma outra figura de linguagem. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. É como ele está, agora ele já usa uma outra figura que também era muito comum, que era a figura do atleta. O atleta especificamente aqui é o atleta da maratona. Quando os Jogos Olímpicos começaram, quando os Jogos existiam, até hoje a prova mais tradicional da Olimpíada é a maratona. Então, ele está dizendo, olha, aquele corredor que está correndo, ele só vai vencer se ele correr de acordo com as regras. Então, de repente, digamos que eu estou correndo a corrida de São Silvestre. E a corrida de São Silvestre, ela diz que eu tenho que correr daqui até aqui, passar por aqui, para chegar aqui, tá vendo? Esse é o trajeto da São Silvestre. Mas eu estou aqui, varão. Começou a corrida. E eu disse, que nada que eu vou para ali, eu vou fazer aqui que é direto, ó. E aí eu faço esse trajeto que é menor. Será que eu vou ganhar? Claro que eu não vou ganhar. Por quê? Porque eu não competi de acordo com as regras. Eu não completei o trajeto que eu deveria completar. Então a gente precisa entender que eu não posso correr de qualquer jeito. Eu preciso percorrer um caminho específico que foi determinado por Deus. Eu não posso fugir das coisas que Deus me manda passar. Tem um monte de gente querendo fugir de lutas. Lutas são bênçãos que Deus manda para mim e para você, irmãos, com o objetivo de nos amadurecer. Tiago vai dizer, fique feliz quando passar por todo tipo de provação, porque essa provação vai produzir paciência, em algumas traduções perseverança, e a paciência e a perseverança precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos. Então o objetivo é esse. Ele está dizendo, Timóteo, não tente procurar atalhos, porque senão você não vai receber a coroa. Não tente, Timóteo, procurar o caminho mais fácil, porque o caminho do cristão é árduo, é um caminho duro, é um caminho onde nós nos sentimos pressionados de todos os lados. Então, Timóteo, você tem que correr esse caminho mesmo. Ele é difícil, ele é cheio de ladeiras, ele é cheio de curvas, ele é muito cheio de obstáculos, mas esse é o caminho que a gente tem que correr. E se a gente não respeitar essas regras, Timóteo, se a gente não respeitar o trajeto que tem que ser percorrido, a gente pode até chegar lá na chegada, mas a gente não vai receber a coroa. Quando nós lemos ou assistimos, você pode ler ou assistir O Peregrino, um livro escrito por John Bunyan, há muitos séculos atrás. Ele vai trazer essa ideia de forma muito clara. O peregrino, que no livro é chamado de cristão, ele está andando e ele recebeu um pergaminho quando ele foi evangelizado pelo evangelista. E ele está com aquele pergaminho porque para chegar na porta e entrar ele precisa daquele pergaminho. E ele se encontra com uma pessoa que eu acho que é vã sabedoria, é isso mesmo? Confiança segundo o mundo, isso, vã confiança segundo o mundo. E ele está lá, e aí o cristão pergunta, cadê o seu pergaminho, cadê o seu certificado? Ah, não preciso disso não, eu vou chegar lá e vou entrar. O último obstáculo para que o cristão entrasse lá no céu é um rio. E o cristão, ao atravessar esse rio, ele quase se afoga, ele quase que perde já chegando. Você está vendo lá o final do filme, rapaz, e agora? Mas aí o amigo do cristão, que é a esperança, está lá do lado dele e dá uma força para ele, e o cristão consegue completar, mas ele quase que se afoga. Enquanto isso, meu filho, o vã confiança, vã esperança, ou esperança segundo o mundo, passa de barco. O cristão estava lá, meu filho, atravessou o rio numa luta para poder chegar no céu, e o sabedoria segundo o mundo chega lá, ó, de barco. Não enfrenta obstáculo nenhum, para ele o caminho foi super tranquilo. Mas quando ele chegou na porta do céu, os anjos perguntaram a ele, cadê seu certificado? Isso não tem. Ele se emudeceu. É o que está escrito em Mateus 22. Amarra os pés, amarra as mãos e lança nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dentes. É aquele homem que foi para as bodas, mas não usou a veste nupcial. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa correr segundo as regras.
A gente quer que a igreja cresça. Eu quero, irmãos. Eu quero que muitas pessoas sejam salvas. Mas a gente não quer uma igreja lotada de pessoas e vazia de Deus. A gente não vai alterar o evangelho para que as pessoas se sintam mais confortáveis nos bancos. Ah, pastor, se você mudar um pouco assim a forma, sabe? A gente faz uns eventos, convida pessoas, faz isso, faz aquilo. Eu acho que aí a gente consegue bombar aí nesse ano de 2018. Só se for bombar para explodir no inferno. Então a gente tem que correr segundo as regras. As regras que precisam ser obedecidas. Se de fato a gente quer alcançar a coroa, você vai evangelizar alguém, então pare de dizer Jesus te ama. Se você vai evangelizar alguém, evangelize a pessoa da forma correta. Diga para a pessoa: olha, todos nós somos pecadores, eu mesmo não sou melhor que você. A única esperança para as pessoas do mundo é arrependerem-se dos seus pecados e colocar sua fé em Cristo Jesus. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, é assim que a gente evangeliza. A gente não pode simplesmente querer adocicar o evangelho para poder tornar as pessoas mais confortáveis nos bancos da igreja. Então, ele está dizendo para Timóteo: presta bastante atenção no atleta, Timóteo. Ele só vai receber a coroa da vitória se ele correr de acordo com as normas da corrida. Não vale qualquer coisa para ganhar almas para Jesus. Eu vim de uma igreja que estava acostumada a produzir café da manhã e jantares para supostamente evangelizar pessoas, mas eles não evangelizavam ninguém, porque não era falado de Cristo e nem do seu evangelho, era falado de testemunho. Gente que era pobre ficou rico, gente que tinha um casamento ruim, o casamento ficou bom, gente que estava desempregado e agora está empregado. Meu irmão, isso não é evangelho. Evangelho, irmãos, é cruz. Evangelho é apontar para um mundo que está para ser destruído e nosso único refúgio seguro é o céu. Então a gente precisa entender, é isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Você não pode colocar os princípios cristãos em jogo. Precisamos fazer as coisas. Desejamos muito que muitos sejam salvos. Desejamos que a igreja cresça. Desejamos que o evangelho seja conhecido no mundo inteiro. Mas nós temos que fazer isso segundo as regras. Não podemos fazer isso de qualquer forma. Paulo já havia dito a Timóteo, por exemplo, não existe pastoreio feminino. Paulo já havia dito a Timóteo uma série de coisas que precisavam ser respeitadas na igreja. Ele fala sobre isso, quais as qualificações de um pastor. Ele fala sobre isso em 1 Timóteo. Então a gente não pode sair por aí ordenando qualquer um com o objetivo. Não, mas o objetivo é a glória de Deus. Então você chega num lugar, uma pessoa, só porque ela, sabe, fez uma pregaçãozinha, você diz: não, você é pastor, então vai ser pastor de tal lugar. Ele não pode fazer isso. A Bíblia diz: não pode ordenar nenhuma pessoa pastor que seja neófito na fé, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Então existem normas que precisam ser respeitadas nessa corrida da fé que nós estamos correndo. Essa é a mensagem que Paulo está dando aqui para Timóteo, em um versículozinho tão simples, mas ele está falando tantas coisas importantes e profundas aqui. Timóteo, respeita as regras. A gente que já estudou 1 de Coríntios sabe o que ele está dizendo. 1 de Coríntios ele diz: a igreja de Cristo é marcada por duas palavras: ordem e decência. Vamos fazer uma série de coisas na igreja, mas essas duas palavras precisam estar presentes em qualquer coisa que a gente faça na igreja: ordem e decência. Então ele diz aqui: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Já estou concluindo, irmãos. O lavrador, e agora ele usa a última figura de linguagem aqui nessa passagem. Primeiro, o soldado. Segundo, o atleta. E terceiro, o lavrador. Quem é o lavrador? É o agricultor. É aquela pessoa que vive no campo. É aquela pessoa que vive de plantar e colher. Ele está usando essa figura de linguagem. Se lembre, Timóteo, o lavrador, aquela pessoa que acorda cedo, que vai lá capinar a terra, aquela pessoa que ela está orando para que Deus mande a chuva para preparar a terra, depois tem a chuva que é para poder fazer a colheita. O lavrador que prepara, o lavrador que planta, o lavrador que colhe, ele usa essa figura. O lavrador que trabalha arduamente. Irmãos, nenhum trabalho é tão árduo, muitas vezes, como as pessoas que trabalham no campo. Principalmente no tempo que Paulo está falando aqui. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma série de máquinas tecnológicas. Existem máquinas que você vai para uma fazenda dessa, daí você chega e se assusta. Máquinas que são do tamanho dessa igreja aqui.
para colher soja, para colher, para plantar um monte de coisa, né? Tem um aparelhozinho que eu já vi quando eu ia passar minhas férias no interior, que é um negócio que você faz assim, e aí você abre a terra, né? É tipo uma tesourinha, né? Mas ele tem um negocinho, uma boquinha assim, ali é para abrir a terra para você plantar a semente, né? Então você tem uma série... Vai semeando ali mesmo, né? Você planta, faz assim, a sementinha cai no buraco, né? Eu não sabia disso. Então você tem hoje uma série de ferramentas, mas na época de Paulo, meu filho, era enxada e acabou. O máximo que eles tinham era o chamado tribulos. Sabe o que é tribulos? De onde vem a palavra tribulação? Era aquele negócio que a gente usa, que a gente chama para arar a terra, sabe? Que parece um redemoinho assim, o arado. Então o arado eram 2 bois assim que normalmente você botava e você ia seguindo assim para arar a terra. Era o que acontecia. Não tinha esse negócio de carro, era a própria pessoa que ia, o boi na frente e você segurando aqui o arado. Era algo muito difícil a agricultura aqui nessa época. Por isso ele está dizendo, o lavrador trabalha arduamente. Ele acorda com as galinhas, sabe? O horário que você ainda está no 5º sono. O lavrador já acordou, meu filho, já preparou o café dele. Vá para o campo para você ver o horário que a pessoa acorda. Aqui na cidade, 6, 7 horas, quando a pessoa acorda cedo, acorda cedo, 6, 7 horas. No campo, as pessoas acordam 4 horas da manhã, 4h30. Antes do sol raiar, a pessoa já está lá fazendo o seu cafezinho, às vezes no fogão a lenha. Sabe? Eles trabalham arduamente. Paulo usa isso. Ele diz, olha, o lavrador trabalha arduamente. Você planta uma semente agora, você vai colher amanhã? Vai ter que demorar para colher. Dependendo do plantio do que você plantou, vai demorar meses até a colheita. Você teve um trabalho danado para plantar. E agora, para colher? Tem que ter paciência. Vai ter que ter muita paciência, porque a colheita é somente no momento certo. Tem um momento certo de plantar e um momento de colher. O lavrador, ele não somente tem que ter diligência para plantar, mas ele tem que ter paciência para colher. Às vezes a gente evangeliza a pessoa hoje, já quer a pessoa super mega power crente amanhã. Às vezes a gente convidou a pessoa hoje para a igreja e a gente quer a pessoa da igreja amanhã. Irmão, deixa Deus trabalhar. Você e eu estamos plantando a semente. Está escrito na Bíblia que uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então a gente tem que continuar. É nesse contexto que Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Paulo usa essa mesma figura de plantar e colher. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, no tempo de Deus, nós vamos colher, se não desistirmos. Ele fala isso em Gálatas capítulo 6. Então a gente tem que ter toda a paciência. Plantou, tenha paciência para regar e paciência para que no momento certo haja a colheita. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ele está dizendo aqui para Timóteo, meu filho, você está trabalhando, você vai ser o primeiro a participar desses frutos. Não desista. Não desista, porque para que você tenha a alegria de ver o seu esforço em Cristo Jesus tendo resultado. Eu falei essa semana sobre um missionário que evangelizou na Índia, chamado William Carey. William Carey ficou na Índia durante 10 anos. Sabe quantas pessoas ele conseguiu evangelizar? 0. Em 10 anos ele não conseguiu evangelizar ninguém. Talvez eu e você já tivéssemos desistido no 2º, no 3º, no 4º ano. A mulher dele ficou louca. A mulher dele passou por problemas psicológicos e psiquiátricos gravíssimos. E muitas pessoas disseram para ele abandonar a mulher dele. Ele disse, de jeito nenhum, vou cuidar dela. E cuidou dela até o último dia de vida dela. O cristão não desiste, irmãos. O cristão persevera porque ele confia que a colheita virá no momento certo. Salmo 126 diz que aqueles que plantaram chorando vão colher sorrindo. Não desista do que você plantou hoje. Talvez demore um pouco a colheita, mas você vai participar alegremente dos frutos dessa colheita. Espere com paciência no Senhor, para que você veja o fruto do seu esforço. Sabe, eu vejo que muitas pessoas não perseveram e perdem essa alegria.
de ver o fruto daquele esforço momentâneo. E ele está dizendo, esse é o lavrador, ele é aquele que participa primeiro dos frutos da colheita. E ele está mostrando aqui também a primazia no sentido de uma liderança bíblica na igreja. Olha, existe um líder na igreja, e esse líder de fato tem que liderar conforme tudo que está escrito, para que de fato os resultados sejam obtidos como assim Deus o determina. Agora no versículo 7 eu vou concluir aqui. Semana que vem a gente vai retomar a partir do versículo 8, se Deus permitir. Semana que vem não, né? Ano que vem a gente vai retomar aqui do versículo 8, se Deus o permitir. Versículo 7, reflita no que eu estou dizendo. Perceba, quando Paulo disse essas coisas, Timóteo fez o que a gente fez aqui agora, ele refletiu. Ele não simplesmente leu os versículos e passou adiante do outro restante da carta. Ele disse, reflita nisso que eu estou lhe dizendo. Reflita nessa figura do soldado, nessa figura do corredor, nessa figura do lavrador. Reflita nessas coisas que estou te dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento em tudo. Existem coisas na Bíblia, irmãos. Algumas, grande parte da Bíblia, só vão ser compreendidas por cristãos verdadeiros. Uma parte dela. Alguns textos da Bíblia, algumas pessoas vão ter acesso e vão conseguir compreender, mas existem trechos da Bíblia que só cristãos genuínos, refletindo com o Espírito Santo, chegarão à compreensão correta. Que maravilha que a gente está tendo o privilégio de ter acesso ao verdadeiro conhecimento, através da ajuda do Espírito Santo, sem a qual não teríamos esse acesso. Que o Senhor nos ajude a frutificar tudo isso que tem sido plantado na nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua, Senhor, a derramar tua graça sobre as nossas vidas e nos ajuda, meu Deus, a sermos, como foi escrito aqui, bons soldados, bons corredores e lavradores que esperam pacientemente o resultado do seu plantio, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a depositarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado no céu, Senhor. A usarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado aqui na terra para entesourarmos no céu, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que nesse fim de ano nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Não permita que venhamos a perder a vigilância e tropeçar, mas que ainda mais nesse período de festividade que estejamos orando e vigiando sem cessar para não cairmos em tentação, Senhor. Nos despede em paz nessa manhã e nos dá um dia de intensa alegria na Tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde o seu irmão com o Espírito Santo e diga para ele, o caminho é estreito, mas ele nos leva ao céu.